Senhor presidente, deputado Carlos Manato, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, desejo boa sorte ao novo presidente, deputado Rodrigo Maia, que consiga colocar em prática aquilo que é o seu propósito, aquilo que ele propôs como candidato a presidente e falou dessa tribuna. Saudar também, em nome do nosso presidente Carlos Manato, todos os demais candidatos e candidatas que colocaram o nome à disposição, abriram o livro da sua vida para ser vasculhado, em especial pela mídia, que é especialista nisso, e que também fizeram parte desse processo eleitoral para esse mandato tampão aqui na Câmara. E esse grande expediente eu quero dedicar em especial à agricultura familiar do Brasil, porque a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, está prestes a fazer aniversário. 10 anos desta lei do PRONAF, da agricultura familiar. Essa lei que estabelece as diretrizes para a formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Reforço aqui que essa lei é um marco na história da agricultura familiar. Estamos falando de um gigante, de uma das maiores geradoras de emprego e renda desse país e talvez do mundo. Estamos falando de um povo ordeiro, trabalhador e batalhador que faz, sim, as suas lutas, mas que infelizmente tem pouca voz ativa neste parlamento e muito menos nos diversos governos que vêm se sucedendo. Até hoje, o que este conjunto de agricultores tem recebido são migalhas, quando comparado ao orçamento total de todos os governos, sem exceção. Apenas, pasmem, senhoras e senhores, 0,47% do orçamento geral da União é destinado para a agricultura familiar, enquanto que o pagamento dos serviços e juros da dívida abocanha 45% deste mesmo orçamento. Esta jovem lei definiu como agricultura familiar aquela que pratica atividade ou empreendimento no meio rural em área de terra com até 4 módulos, utilizando predominantemente mão de obra familiar em suas atividades. São mais de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais de agricultores esparramados pelos 4 cantos desse país, que todos os dias levantam bem cedinho para trabalhar a terra, gerando o alimento que chega à mesa de todos os brasileiros. Diz o chavão, se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. E é fato, se ninguém colocar a semente à terra, dali não brotará nada. E dizem também os mais antigos que o agricultor alimenta da formiga ao papa, deputado Flavinho. Afinal de contas, toda vez quando nós nos alimentamos, deveríamos agradecer a quem produziu aquele alimento sagrado. 14 milhões de pessoas estão envolvidas na agricultura familiar, que respondem por 74% do pessoal ocupado no campo, 38% do valor bruto da produção, mas tem apenas 27% da terra agricultável do país. É nesses pequenos estabelecimentos rurais que o meio ambiente é melhor preservado. Até porque esses agricultores têm a consciência de que dependem da terra para a sua sobrevivência e a sobrevivência de futuras gerações. O deputado Rodrigo Martins, que foi vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, deve se lembrar bem daquela frase que diz que o maior ambientalista é o próprio agricultor. Se ele mata a terra, ele morre junto. Portanto, ele precisa preservar aquele chão sagrado da onde tira o alimento para a sua família. E em relação da cumplicidade que possibilita um dos mais belos espetáculos da natureza, que é o fenômeno da germinação de uma pequena semente e a sua transformação nas mais diversas matérias-primas que são a base da parcela significativa da economia, além da capacidade de produção de outras milhares de sementes realimentando a vida. A terra, a semente, a agricultura estão na Bíblia, inclusive. Senhoras e senhores deputados, não estamos aqui falando apenas de fatores de produção empregados na obtenção de um produto qualquer. A produção agrícola
É muito mais do que isso, por sua dependência direta dos fatores que, na maioria das vezes, independem da ação do próprio homem, como os fenômenos naturais. Aliás, o Rio Grande do Sul hoje está debaixo de chuva, de granizo e de muitos prejuízos. Que nós todos saibamos compreender as razões e as reações da natureza. Mesmo com toda essa importância, somente no ano de 1996, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a agricultura familiar passou a ter uma linha de crédito específica para financiar as suas atividades. E a partir deste programa consolidou-se a categoria de agricultor familiar, que até então estes agricultores recebiam as mais diferentes denominações. Em alguns lugares era pequeno produtor, em outro, microprodutor. Na região sul, os colonos, em outros lugares, o camponês, lavradores e assim por diante. Agricultor familiar, este é o melhor nome que poderia ter sido escolhido para esse grupo de homens e mulheres que trabalham a terra e, junto com seus filhos, tiram do solo o sustento. Agricultura familiar. E nesta Câmara dos Deputados, os debates sobre a agricultura e a existência da agricultura familiar também começaram a ter os seus efeitos faz pouco tempo. Quero destacar aqui os deputados Anselmo de Jesus, que presidiu a FETAG Rondônia, o padre Roque Zimmermann, do Paraná, e também o deputado Exídio Pinheiro, que presidiu também a FETAG do Rio Grande do Sul. Foram eles os idealizadores da Frente Parlamentar Defesa da Agricultura Familiar e dos Assalariados Rurais. Destaco aqui o trabalho incansável, extremamente competente, desse paranaense lá de Santo Antônio do Sudoeste, que durante 3 mandatos, com muita competência, presidiu a Frente Parlamentar, deputado Assis do Couto, nosso colega, cuja gestão, há 10 anos atrás, foi formulada e elaborada a Lei da Agricultura Familiar, que está de aniversário agora. Em 2015, como deputado eleito pelo nosso Rio Grande do Sul, com forte apoio da agricultura familiar, tive o privilégio de vir para essa casa e ser escolhido para coordenar esta frente, que nós adotamos como sigla Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, e como vice-presidente, deputado Assis do Couto, e secretário, deputado Evair de Mello, a quem quero incluir nessa ação de coordenação, mas também com outros tantos parlamentares que nos ajudam a pensar as políticas para o setor. No dia 8 de junho deste ano, promovemos no Espaço Mário Covas, aqui nessa casa, a primeira exposição de produtos in natura e agroindustrializados, bem como produtos representativos do nosso artesanato, que também cada vez mais ganham força. A transformação da produção tem sido um importante fator de geração de renda para a agricultura familiar, com produtos de qualidade e diferenciados que são oferecidos à população. Ao longo das últimas décadas, tivemos um conjunto de avanços, principalmente através da concessão de crédito, que não é a fundo perdido, fácil financiamento, produz-se e devolve o dinheiro, que permitiu a modernização de boa parte desta agricultura e abriu inúmeros mercados. Mas também sabemos que ainda temos muitos desafios a serem superados. Como, por exemplo, a sucessão rural. Como produzir sem gente no campo? Mas então, como é que a gente faz para assegurar a juventude lá no meio rural, produzindo o pão nosso de cada dia? Sabendo que tem algumas atividades que não tem Natal, não tem Ano Novo, e sabendo que o telhado do agricultor é o céu, não tem salário fixo e nem contra-cheque. Os programas de acesso à terra, como o crédito fundiário e a reforma agrária. Terra tem a função social, que é produzir os alimentos. E, portanto, poderia elencar tantos outros, mas eu queria me ater aqui a mais 3 ou 4 para ficar numas questões mais sucintas e talvez mais angustiantes para todos. Nós temos no Brasil o programa de habitação rural, mas ele está praticamente engessado, paralisado.
Quem casa quer casa, diz o ditado, deputado Celso Maldaner. Mas nós tivemos muitos agricultores que casaram, ficaram pais e avós e ainda não tiveram acesso à casa. Mas se financia de tudo, se financia o sofá, se financia o carro, portanto que se possa também avançar nesses programas de habitação rural que fazem parte da infraestrutura do agricultor para que possa morar bem, viver bem. Aliás, eu como dirigente sindical convivi nesses meus quase 30 anos de luta junto aos agricultores familiares que o banco financiava o chiqueiro, o aviário, mas a casa não podia. E o agricultor morava num galpão com frestas de 2, 3 centímetros, onde o vento no frio do inverno entra de um lado e sai pelo outro. Avançamos, sim, mas é preciso avançar mais. Aqui tem o projeto de lei que possibilita a venda de terra para estrangeiros. Hoje tivemos uma audiência pública grande, importante, sobre esse tema. E percebo que já não estamos mais sozinhos. Essa casa aprovou a urgência de votação nesse plenário deste projeto, porque o Brasil precisa de dinheiro, que o mercado abasteça o dinheiro. Mas eu pergunto, se vendermos a terra que Deus nos deu, com o clima e o solo que é fundamental, e a missão do Brasil alimentar o mundo, vender a terra, sem dúvida, é algo que está errado. Fico feliz quando vejo a CNBB, que esteve na nossa audiência, a ABRA, a CONTAG, o Ministério da Defesa, entre outros, manifestarem que esse é um assunto que não pode ser simplesmente aprovado. É preciso mudar esse assunto, excluir a agricultura familiar deste processo e desse risco. Reitero aqui também a volta, a reinstitucionalização e o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje, ao falar com o secretário José Reinaldo Ramos Rosendo, que é o secretário do Ministério hoje, disse-me que está autorizado, inclusive, a escrever já algumas diretrizes, porque o Ministério voltará como Ministério para cuidar das políticas que fazem parte da sua estrutura, do plano de aquisição de alimentos, do programa de preços mínimos, também do seguro agrícola, das agroindústrias, e, portanto, fica cada vez mais evidente que errar é humano, persistir no erro não é inteligente, e que, portanto, esse governo acerta em trazer de volta essa estrutura enquanto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas, talvez a principal ameaça que paira sobre a cabeça dos agricultores familiares são as reiteradas notícias de reforma da Previdência. Aliás, o pacote de maldades começou com a medida provisória 664 e a 665 do ano passado, que as pensões vitalícias não existem mais, o defeso do pescador também não, o fator 90 e 100 já foi aprovado, e o salário-desemprego do assalariado que tiver menos de 1 ano também acabou. E agora vem de novo essa discussão em torno da reforma da Previdência, como que se os rurais fossem os vilões desse processo. Quero reiterar aqui que acho que tem coisa errada, equivocada na Previdência e que, portanto, precisamos mexer. Mas sou radicalmente contra querer mexer em quem ganha salário mínimo aos 60 anos de idade, depois de 40 anos na atividade. Isto não é admissível. E nesse aspecto seremos intransigentes, não vamos admitir em hipótese alguma que aconteçam mudanças na aposentadoria rural e que ponham em risco esse direito duramente conquistado por os nossos colegas companheiros de profissão. Deputado Celso Maldaner, que também é originário dessa pequena propriedade, uma parte, por gentileza, esteja à vontade. Eu gostaria de externar aqui meu colega deputado Heitor Chu, que vem lá do Rio Grande do Sul, agregar muito aqui na casa, principalmente falando-se em agricultura familiar, falando-se em produção de alimentos, e é o nosso agricultor familiar que tem também colaborado muito, não só com a produção de alimentos saudáveis para toda a população brasileira, mas também
para o agronegócio brasileiro, que nós temos tanto orgulho, que representa muito na balança comercial, é os pequenos agricultores, seja da bovinicultura de leite, da suinicultura, da avicultura, que dão grande parcela de contribuição. Mas eu quis fazer essa parte, deputado Heitor, para lhe parabenizar pelo pronunciamento, pelo tema tão importante, que é a agricultura familiar, pelas conquistas, pelas perdas, enfim, por tudo que dá para fazer para melhorar, principalmente para o agricultor familiar que tem até 4 modos fiscais. Também colocar que esses assuntos que o colega está levantando são fundamentais e preocupantes. Por exemplo, a questão da previdência, que temos que tratar esse tema, a questão da idade mínima, como você coloca muito bem. A aposentadoria é uma aposentadoria social, o agricultor que contribui praticamente com mais de 2% do fundo rural, não é justo nós falarmos em aumentar, por exemplo, a idade mínima, né, para os agricultores que trabalharam 40 anos, acho que eles merecem um diferencial, porque são a salvação desse país. Então tem que ter um diferencial para os agricultores familiares, como tem hoje, e com certeza nós vamos sensibilizar todos os parlamentares para dar prioridade. E outro tema levantado aqui, muito importante, que o que mais evita o êxito rural e levanta a autoestima para o pequeno agricultor ter a sua moradia no meio rural. Esse programa de habitação rural, que a nossa região em Santa Catarina tem feito um grande trabalho, estamos praticamente com 4.000 cadastros aí junto ao Ministério das Cidades, é fundamental para que o governo olhe com carinho para continuar esse programa de habitação rural, para manter o pequeno agricultor com autoestima elevada, morando lá na pequena comunidade. Então eu quero parabenizar o nosso colega Heitor Schuh pelo brilhante pronunciamento que faz na tarde de hoje em favor do nosso agricultor, em favor da agricultura familiar. Muito obrigado, deputado Celso Maldaner. Te agradeço muito e também quero aqui ouvir o nosso colega deputado que vem do outro extremo do Brasil, lá do Piauí, deputado Rodrigo Martins, mas que nós também sabemos que lá tem agricultura familiar, talvez diferente da nossa, mas não menos importante. Boa tarde, deputado Heitor Schuh. Queria iniciar parabenizando Vossa Excelência pelo excelente discurso proferido na tarde de hoje, no seu grande expediente. Dizer que realmente nós estamos geograficamente localizados, quando nós falamos do estado do Piauí e do Rio Grande do Sul, em extremos. Mas me orgulha muito vir de um estado acolhedor e que tem recebido muitos gaúchos, muitos sulistas, principalmente no sul do Piauí, para a produção de soja. Realmente, a mesma preocupação que Vossa Excelência trouxe hoje em relação à agricultura familiar, principalmente em relação aos agricultores familiares, às famílias que dependem da terra, das suas produções, do seu sustento, não é diferente no nosso Brasil, quer seja no Rio Grande, quer seja no meu Piauí. Mas, Heitor, também peço essa palavra para dizer que nós reconhecemos o momento difícil que o Brasil vive, ocupamos esse nosso mandato, primeiro, Vossa Excelência e eu, onde uma série de crises morais, éticas, não só financeiras, não só econômicas, estão acobertando o nosso país. E aqui eu quero dar um testemunho de deputado do PSB, que eu sou companheiro do seu partido, de dizer o tamanho da minha alegria em chegar aqui nessa casa, encontrar pessoas sérias, éticas, comprometidas, competentes, responsáveis como a sua pessoa. Eu tenho absoluta certeza que o seu perfil é um perfil que enquadra em qualquer situação, quer seja do Legislativo, quer seja do Executivo. Vossa Excelência tem um futuro muito grande na política, não só do Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil. Eu fico orgulhoso em estar ladeando junto no PSB, junto com o deputado Flavinho e demais outros deputados e deputadas do nosso partido, ombreando as nossas cadeiras e fortalecendo os nossos ideais do PSB. Parabéns pelo seu mandato, parabéns pela sua postura. Eu tenho a certeza que o povo do Rio Grande do Sul está lá aplaudindo o seu trabalho e as suas bandeiras. Parabéns. Muito obrigado, deputado Rodrigo Martins, a quem agradeço. Para concluir, senhor presidente, eu queria dizer aqui com muita satisfação também que o Constituinte de 88 foi extremamente inteligente.
sábio, porque quando foi escrito na Constituição Federal de que os trabalhadores rurais expostos ao sol, à chuva, ao frio, ao vento, ao sol, às intempéries e aos agrotóxicos também, alguns mais, outros menos, eles mereciam uma redução na sua idade de aposentadoria. E estabeleceu-se lá 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. É uma profissão diferente. É uma profissão que até no dia do velório tem que tirar leite das vacas, até no domingo precisa alimentar as aves, no Natal precisa dar conta da criação e não tem folga, não tem férias, não tem 13º e nem salário fixo. E certamente com essa lei do PRONAF instituída há 10 anos atrás, que está de aniversário agora, na véspera do dia do colono do motorista, possamos, portanto, abraçar a todos com muita alegria e com muita satisfação e avançar nesse processo, sabendo que nós, parlamentares, temos também o nosso compromisso e a nossa causa precisa do nosso trabalho. Deputado Flavinho, uma parte, por gentileza. Querido amigo e nobre deputado Heitor Chu, nada mais que 30 segundos somente para registrar meu apreço por Vossa Excelência e fazer minhas palavras também do deputado Rodrigo, em ver em Vossa Excelência tamanha honradez, coerência, equilíbrio, lucidez sempre nas palavras. Ao ouvir suas palavras, me lembrava também da minha região do Vale do Paraíba, que tem ali também a agricultura familiar, que vai desde as planícies para as serras que sobem ali na Serra da Mantiqueira, passando ali por Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, a minha cidade, e uma agricultura familiar também que cada vez mais precisa crescer. E quero registrar aqui meu apreço e parabenizá-lo pelas palavras e pelo trabalho tão coerente que tem realizado dentro dessa casa. Parabéns. Muito obrigado, deputado Flavinho. Concluo, presidente, dizendo que na mesa onde não falta o pão, tem justiça. E o pão pode ser repartido entre todos, desde que se tenha a oportunidade da agricultura familiar, da agricultura desse país ser colocado no seu devido lugar, com as políticas públicas de apoio, de assistência técnica, extensão rural, da pesquisa, e que com certeza esse setor vai gerar empregos, renda e o desenvolvimento do Brasil. Viva a agricultura familiar, muito obrigado, um grande abraço.